Olá, tudo bem? Depois de um dia cansativo, mas também gratificante, onde pude pedir muito voto, conversar com muitas pessoas, apresentar nossas propostas, ouvir das pessoas que elas estão com esperança de um futuro melhor, né? A gente sente que a população está cansada deste modelo sucessivo de governos medíocres que não apresentam efetividade e soluções para os problemas de Arthur Nogueira. Aliás, isso que me levou a postular novamente a minha candidatura ao cargo de prefeito de Arthur Nogueira. Não de agora, já há um bom tempo, a minha concorrência, né, os meus concorrentes, vêm espalhando mentiras a meu respeito e a respeito da nossa candidatura, né? Não de agora, um dos concorrentes, através do advogado dos ETs, né, ou o advogado ET, o Eduardo do Tonhão, foi contratado para emitir um parecer medíocre, mesquinho, que já há praticamente um ano sustenta de forma absurda que eu era inelegível, tá? Para dificultar a vinda de parceiros, a vinda de grupo político, a construção de uma participação através de partido político, e isso foi espalhado e eu decidi ficar em silêncio, tá? Porque eu achei que era uma discussão medíocre, tá? Mesquinha, e preferi o silêncio, porque contra a verdade, né? Contra fatos, argumentos medíocres e mesquinhos não prevalecem. Dito e feito, a justiça reconheceu que Marcelo Capellini é elegível, tá? Também outras concorrências propagam e propagaram o tempo todo, né, que nem Marcelo e nem o partido do Marcelo estariam nas urnas. Nós não poderíamos estar nas urnas. Que virou até aquela piadinha. Mas pode? Não pode, né? Aquela brincadeirinha do não podemos. Através do professor magnânimo, né? Doutor Bolachão, sabor laranja, que explicitou para todo mundo que nós não estaríamos nas urnas. E o que aconteceu? Estamos nas urnas, com candidatura deferida, e sim, podemos e vamos disputar. Aliás, deixa eu te ensinar como faz. Você abre o navegador, digita Divulga Candi, vai aparecer o site do TSE, Divulgação de Candidaturas, você clica aí, vai abrir a página do TSE, você vai para a região Sudeste, clica na região Sudeste, vai aparecer os estados, você clica no estado de São Paulo, aí você clica em Candidaturas, você seleciona um município, desce até Arthur Nogueira, e clica em Arthur Nogueira, aí você seleciona o cargo que você deseja pesquisar, clica em Prefeito, pesquisar, vai aparecer as candidaturas. Aliás, no próprio TSE, o Capellini está em primeiro, aí você clica em Capellini, e aí você verifica Capellini 20 concorrendo, consta da urna, deferido com recurso, porque eles entraram com recurso por conta do deferimento, e Capellini está aí disputando, concorrendo e vencerá as eleições no próximo dia 6 de outubro. Então, voltando, como a gente já viu, a condição é simples de ser verificada, mas ainda os nossos concorrentes a todo momento tentam, através dessa mentira que já vem há muito tempo, ao invés de convencer a população do porquê que a população deve continuar com o governo, ou escolher outros candidatos que todos já perceberam que são mais do mesmo, e está partindo para uma mudança de verdade, que é a candidatura Capellini Lapa, por conta disso, por conta do desespero, porque o dia 6 está chegando, né, e a sensação na rua é de mudança, eles insistem na propagação dessa mentira de que nós não somos candidatos e que nós estamos indeferidos. Enfim, deixa eu falar para vocês por que eu tenho apanhado tanto e ficando em silêncio, né, diante de tanta mesquinhez, tá? É que há um ano atrás, quando a gente começou a discutir, em família inclusive, entre os amigos e em família, a respeito da possibilidade de lançar novamente a candidatura a prefeito, por conta da vinda dos meus netos, né, e pensar no futuro da cidade, que não está indo para um caminho legal, eu tenho ficado preocupado com o futuro nosso, né, nosso enquanto população nogueirense, tá?
E eu prometi que numa volta para a política eu não brigaria com ninguém, não discutiria com ninguém, não iria ficar entrando numa vibe de discussão. Com 20 anos a mais, depois da primeira vez que eu fui prefeito, eu acho que eu aprendi a manter o espírito mais em paz, tá? Confiar mais na força do Espírito, né? Do Espírito Santo, que pode sim conduzir os passos da gente para um bom caminho, tá? Eu prometi para muitas pessoas, para minha esposa, para minhas filhas, para os meus amigos, para os meus pais, que eu não ficaria entrando em briga, tá? E por conta disso decidi ficar em silêncio, tá? A minha vontade é de reconstruir Artur Nogueira. Eu não quero ganhar uma eleição tendo um grupo inimigo do outro lado. Na primeira vez eu também não fiz isso. A gente tentou assumir o governo e construir uma unidade política. Mesmo assim foi um processo muito desgastante, não foi legal para aquele objetivo que a gente precisava naquele momento, que era de mais união do que a gente teve. Então, neste momento, eu me preocupei muito com a condição de voltar, mas voltar com a necessidade de construir uma unidade. Então, depois das eleições, a hora que acabar o processo, eu não quero ter inimigos. Não eleito, ou principalmente se for eleito. Porque não dá para ser esse tipo de governo que fica perseguindo as pessoas, tá? É um governo que, esse governo hoje, além de improdutivo, é um governo perverso. E a gente fica vendo lados entre disputas de outras candidaturas, que são tudo do mesmo grupo, tudo do mesmo saco, que já constrói uma briga. E é isso que eu não quero, tá? Então, apesar de toda essa mesquinhez dos ataques que estão fazendo a nossa candidatura, porque em vez de apresentar proposta, só sabem dizer que o Marcelo não pode ser candidato. Ué, como que não pode ser candidato? Acabei de mostrar que nós somos candidatos, tá? Então, nesta condição, eu preferi o quê? Eu preferi ficar em silêncio e partir para uma proposta de uma campanha limpa, uma campanha sem muito dinheiro jogado fora, uma campanha onde a gente converse com o coração das pessoas, querendo uma Artur Nogueira diferente a partir da campanha, tá certo? E a gente pode observar, inclusive, no último domingo, que os nossos concorrentes, tanto são iguais, tanto são mais do mesmo, que transformaram o domingo do povo de Artur Nogueira num terror, né? O terror da bagunça, do barulho na rua, com carreatas de bagunça, né? Com gente bebendo, se desfilando em cima de veículos contra o que a legislação determina, né? Então, tudo isso é o que eu não quero, tá? Então, eu preferi partir para esse momento de campanha tranquila, tá? E diante de tudo isso, eu decidi ir escrevendo tudo que veio acontecendo, eu decidi ir escrevendo, em silêncio, fazendo a minha campanha, e escrevendo tudo, né, em observações que eu decidi colocar dentro desse envelope, tá? Como nós estamos chegando ao final da campanha, tá tudo aqui dentro, tá? E eu prometi para mim mesmo o seguinte: se a população decidir continuar no governo ou por uma outra candidatura que vai ser mais do mesmo, não vai trazer uma situação produtiva para o município, não vai ser... Se existisse uma outra proposta de fato eficiente, eu estaria apoiando ela, tá? Como não tem, então nós constituímos esse nosso grupo, Capellini Lapa, e decidimos fazer esse enfrentamento pelo que nós acreditamos. Se a população, então, decidir continuar ou mudar para outra candidatura, tudo isso daqui, o que eu vou fazer? Vou jogar fora. Vou jogar fora. Não se aproveita nada do que foi dito, do que foi falado e do que existe de verdade por trás das cortinas, por trás dos bastidores, tá? Eu vou seguir minha vida, continuando vivendo em Artur Nogueira, brigando pelos direitos, não meus somente, de muitas pessoas que convivem comigo, né? Muitas coisas também tentando participar dos destinos do município, mas obviamente que a gente vai cuidar daquilo que nos caberá, tá certo? No entanto, se a população decidir escolher pelo Marcelo Capellini, eu vou abrir esse envelope e vou contar tudo o que aconteceu nos bastidores. E depois de eleito, no dia 7, segunda-feira, pretendo descansar, porque a campanha é cansativa, mas no dia 8, na terça-feira, dia 8, eu vou abrir esse envelope e vou contar tudo sobre os bastidores dessas eleições.
com relação às concorrências, inclusive, tá certo? De tudo isso que a gente suportou em silêncio, tá? Com o seguinte intuito, o intuito de demonstrar para todos eles que, apesar de tudo que fizeram comigo, com o meu grupo, nós vamos deixar tudo de lado e vamos construir um governo de unidade, um governo de reconstrução do futuro do município de Artur Nogueira, tá? É isso que nós queremos, tá? Eu quero demonstrar que eu não estou aqui para criar inimizade e nem levar rancor contra ninguém, mas que as pessoas precisam saber o que está aqui dentro, precisam. E assim, de coração, eu não pretendo sair falando dos concorrentes meus, porque não vale a pena, tá? Outra coisa, gente, domingo agora vai haver um esparramo de dinheiro para comprar o voto do eleitor mais simples, do eleitor inocente, né? Que acaba acreditando numa mentira que se fala todo o processo eleitoral, que vão acompanhar o voto do eleitor na urna. O pessoal monta ali um discurso de que vão conseguir ver em quem o eleitor votou. Cara, eleitor, não caia nessa bobagem, nessa mentira grotesca. Eles falam isso porque acham o eleitor um trouxa. Vamos parar com isso. O voto é inviolável, tá? Quando eles fazem isso com o eleitor, já mostra desde o processo eleitoral o desrespeito com o cidadão nogueirense, com o eleitor nogueirense. Então, não troquem o seu voto, que vale muito, né, por um pequeno numerário que não vai ser suficiente para pagar a primeira caixinha de remédio quando você precisar, né? Porque essa caixinha de remédio que estão entregando aí, isso aí não cura nada não, tá? Dinheiro, a exemplo do que foi feito nas carreatas, né? Espalhando dinheiro para todo mundo, se gasta numa tancada, se gasta num dia de bagunça. O voto vale muito mais do que isso. Não se permita cair numa armadilha dessa. Ao contrário, pega o dinheiro, mostra quem que é o trouxa, pega o dinheiro, vai na urna, e aí você confirma que tudo essa mentira que eles estão falando não procede, e você digita 20. Você verá que aparecerá o Capelinho e o Lapa, esse rostinho bonito, tá certo? E você já aproveita e confirma, tá? Porque este sim será um voto consciente, um voto de mudança, um voto de um futuro de esperança e de melhorias para o município de Artur Nogueira, tá? Tenha certeza de uma coisa, cidadão e eleitor nogueirense. Quem votar no Capelinho e Lapa não vai jogar o seu voto no lixo. Não vai jogar o seu voto fora. Será um voto que vai trazer, além de esperança, muita felicidade para você. Nós não estamos prometendo e nem alardeando milagres, tá? Será um governo de muito trabalho, de muita luta, de muita participação, muita transparência, mas será um governo de reconstrução, tá? Então fique com esse recado. Seu voto é inviolável, ninguém vê o seu voto. Mantenha-se em silêncio, não entre em brigas, tá? O clima está acalorado e política não precisa disso. Política é coisa sagrada, política é a escolha do coração, tá? E a escolha do coração pode e deve ser feita em silêncio. Vá para as urnas no dia 6 e dê o seu voto de mudança, dê o seu voto de protesto, dê o seu voto de não aceitar perseguição, tá? Dê o seu voto contra a mentira, tá? Vote Capelinho e Lapa. Tenha certeza de que uma nova história começa em Artur Nogueira a partir do dia 6 de outubro. E que Deus nos abençoe.